Irmãos, então hoje nós temos a missão de continuar essa série de mensagens, o Cântico da Alma, o Cânticos da Alma. E hoje nós temos um salmo muito especial, um salmo que eu tenho certeza que faz sentido lermos enquanto depois iremos ceiar, mas também no Dia das Mães, e você vai entender ao final. Por isso eu convido você, se assim você pode, a abrir comigo as Escrituras em Salmos de número 22. Leremos ele na íntegra, são 31 versículos, mas eu tenho certeza que isso será edificante na sua vida. Glória a Jesus. Também já aproveitar e dar um feliz Dia das Mães às mamães da comunidade. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Depois nós teremos um mimo para cada uma. Em Salmo número 22, a palavra do Senhor diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, como touros ferozes de Baçã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Verso 15. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força. Vem depressa, me ajuda. Vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos no meio do teu povo, reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhe deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão, todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele. Todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra, que hoje atinge os nossos corações. Obrigado por uma manhã de frio, uma manhã onde celebramos o Dia das Mães, uma manhã em que estamos em família. Obrigado, Cristo Jesus, por nos dar a oportunidade de ouvir a palavra e, através do seu Espírito, tornar essa palavra vida em nós.
Nós oramos para que nessa manhã o Senhor possa abrir realmente os nossos ouvidos, a nossa mente e coração, e que possamos, de forma graciosa e sobrenatural, compreender tudo o que o Senhor fez e está fazendo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, que salmo extraordinário. Há um comentarista chamado Kidner que ele vai dizer que nenhum cristão pode ler esse salmo sem ser vividamente confrontado com a crucificação. Eu sei que enquanto nós líamos este salmo tão belo, nós talvez nos deparamos com certas passagens que realmente nos remetem à cruz. O interessante é que Salmo 23, ele está alocado dentro daquilo que chamamos de trilogia fantástica. Salmo de número 22, 23 e 24. 22, nós leremos hoje, e nós entenderemos essa realidade do qual nós podemos chamar esse salmo de Salmo da Cruz. O Salmo de número 23, nós já tivemos em nossa série, então se você quiser assistir, você pode assistir em outro momento, onde falamos a respeito, obviamente, do cajado de Deus como pastor. E Salmo 24, o pastor Kleber pregará, se Deus assim permitir, na semana que vem, onde ele comunicará esse salmo que trabalha esse Deus realmente como um Deus soberano. E talvez poderíamos metaforicamente chamar esse salmo de Salmo da Coroa. Então, nós temos a cruz, o cajado e a coroa. 3 salmos escritos pelo próprio rei Davi. Agora, o interessante dessa leitura e dessa análise é que Davi, ele viveu em uma distância temporal de 1000 anos de Jesus. O rei Davi, ele possivelmente escreve este salmo 1000 anos antes de Jesus, 1 milênio. E Davi começa a falar a respeito de um certo tipo de dor, de morte. Aqui, ele fala a respeito de uma execução. É interessante observar, portanto, que Davi, mesmo sendo um rei que passou por várias dificuldades, sabemos que ele morre de velhice. Davi não morre em guerra, Davi não morre crucificado, Davi não morre por uma espada. Davi morre de boa velhice. Ele, portanto, escreve um salmo, preste atenção nisso, a respeito de algo que ele nunca experimentou. Davi está escrevendo uma canção a respeito de algo que ele não experimentou. Ele até mesmo como um bom músico, no título dessa perícope, no título desse capítulo, ao menos na minha versão, diz Salmo de Davi para ser cantado em melodia da corça da manhã. Era muito natural, e você encontra isso em outros salmos, no saltério, indicações de como devem ser cantados os salmos. Davi deixa claro como esse salmo deve ser cantado, essa melodia. O que é a melodia corça da manhã? Nós não sabemos. Ao longo dos milênios foi perdido a forma como deveria ter uma melodia, um fundo musical para a leitura desse salmo. Mas Davi, ele escreve. Davi, ele pensa na melodia. Davi pensa em cada palavra. Davi é realmente um músico, um poeta. Mas ele fala a respeito de algo que ele não viveu. Quando então deparamos nós cristãos do século 21, nós lemos, obviamente, Salmo 22 e já sabemos, nossa, aqui tem a cruz. É impossível dizer que isso é uma coincidência. E hoje nós iremos analisar esses textos e perceber por que, de fato, Davi escreve essa realidade. Mas, antes de tudo, é importante nós observarmos que o Salmo 22, ele é citado no Novo Testamento pelo menos 7 vezes, entre os evangelistas e também no autor de Hebreus. Então, esse salmo ele é muito encontrado no Novo Testamento, especificamente nas falas de Jesus. Jesus cita essa canção, este salmo, enquanto ele está na cruz. Quando então observamos isso, a gente poderia pensar, tá, ok, então este rei Davi, ele é um profeta, será? Ele adivinhou, ele profetizou a respeito disso? Nós poderíamos usar vários comentaristas, mas eu creio que existe algo na palavra que irá nos instruir a respeito disso. Por isso eu convido você a abrir comigo em Atos, capítulo de número 2, para nós entendermos o que o próprio apóstolo Pedro comunica a respeito de Salmo de número 22. Atos, capítulo 2, leremos do verso 29 a 31, uma pequena porção.
Atos 2, o contexto é poder do Espírito. Atos 2, o contexto é pregação do Evangelho, é manifestação sobrenatural. Nisso, nós observamos Pedro levantar e falar não só aos discípulos, mas comunicar à multidão. Versículo de número 29 do capítulo 2 diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta. E sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Verso 31. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Irmãos, olha que grande revelação. Não é a nossa leitura moderna, contextual, que afirma que Salmo 22 fala sobre Jesus. Mas em uma das primeiras falas de Pedro, impelido pelo Espírito Santo, ele comunica esta verdade, que Davi foi um profeta. Pedro declara que este Davi não estava falando a respeito de si, mas estava falando a respeito do Messias. Salmo de número 16, nós encontramos um outro texto de Davi, onde ele vai proferir essa realidade de não permitas que o teu servo veja corrupção. E mais uma vez, Davi está sendo profético, falando a respeito de um rei que viveria para sempre. Lembramos então de 2 Samuel 7, no qual Deus promete a Davi que haveria um sucessor, que sentaria em seu trono para sempre. E Pedro é muito claro ao afirmar que Davi estava sepultado ali em Jerusalém. Como pode um rei morto sentar-se no trono por toda a eternidade? Pedro, impelido pelo Espírito, recebe uma revelação do Senhor de que Salmo de número 22 fala a respeito do Messias. E Pedro vai dizer que fala a respeito de Jesus. Esse Messias que viria, ele teria, portanto, que ser um descendente de Davi. Ele teria que sofrer, ele teria que ser perseguido. Mas, acima de tudo, ele teria que ressuscitar. Jesus, sabemos que após 3 dias, ele volta dos mortos. Ele ressuscita. Ele permanece vivo. Ele, com o corpo glorificado, ele demonstra o seu poder. E ele se torna, então, a profecia literal de Salmo de número 22. Voltando, então, a Salmo 22, e eu gostaria que você deixasse aberto isso, nós podemos dividir Salmo 22 e iremos utilizar essa segmentação nessa manhã. O versículo de número 1 a 21 chamaremos de as trevas, ou seja, do versículo 1 a 21 nós temos este Davi falando do Messias vivendo a sua grande humilhação. E do versículo de número 22 a 31, nós observaremos e chamaremos essa perícope, esse trecho, de a luz, a exaltação do Messias. É por conta disso que o título do sermão dessa manhã é o paradoxo da cruz e da coroa. Paradoxo da cruz e da coroa. Quando, portanto, analisamos Salmo, nós somos levados a lembrar as falas de Jesus na cruz. E hoje, antes de mergulharmos no Salmo 22, eu quero lembrar vocês as 7 falas de Jesus na cruz. Irmãos, toda fala de Jesus é importante. Tudo que Jesus fala é extraordinário. Algumas versões bíblicas, as falas de Jesus até ficam em vermelho, dando destaque. Mas as falas de Jesus na cruz, elas são extraordinárias. E Jesus fala apenas 7 vezes. Jesus na cruz, sofrendo o seu martírio, ele fala somente 7 vezes. Se você depois puder anotar, enfim, você pode depois acessar isso nos evangelhos. Eu usarei Lucas, Mateus e João para citar essas 7 falas. A primeira fala de Jesus, olha que interessante. Ele está agonizando na cruz. Nós encontramos isso em Lucas 23, 34. Jesus vai dizer o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus está falando para os carrascos, seus algozes, aqueles que estão levando ele ao martírio. A primeira fala de Jesus na cruz é a respeito de uma oração, pedindo: Pai,
perdoa-lhes. A segunda fala de Jesus encontramos em Lucas 23, 43, no qual ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz isso para um bandido, possivelmente um assassino, um dos ladrões da cruz, que possui, naquele momento, uma revelação de que aquele Cristo, aquele Jesus, não deveria estar ali. Ele era o Filho de Deus. A segunda fala de Jesus, portanto, é a respeito dessa garantia. Essa garantia mediante o arrependimento de um homem. A terceira fala de Jesus é a respeito da redefinição da família. Ele vai dizer para João, o único discípulo que permanece aos pés da cruz. Ele vai dizer para João e para Maria: mulher, aí está teu filho, e aí está tua mãe, ao João. Isso encontramos em Mateus 27, 46. Em João 19, 26. Após isso, nós vamos observar os gritos de Jesus. São basicamente 3 falas de oração, 3 falas de cuidado, 3 falas de instrução. A quarta fala é o grito do abandono. Jesus, em aramaico, vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita, em sua quarta fala, o primeiro versículo de Salmo 22. E grave essa informação, por favor. Isso vai ser importante ao final dessa manhã. É a única vez que Jesus se comunica com Deus Pai sem chamá-lo de Pai. Grave isso. É a única vez que Jesus comunica-se com Deus, não chamando ele de Pai, mas chamando ele de Deus. A quinta expressão de Jesus encontramos em João 19, que também encontramos em Salmo 22. Ele diz: tenho sede, demonstrando ali a sua humanidade, a expressão de sua humanidade. O sexto, ele vai dizer esse brado de vitória, ou seja, está consumado, João 19:30. E ao final, ele vai citar Lucas. Lucas cita 23:46 de Lucas, capítulo 23:46 do Evangelho de Lucas. Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Grave também essa última fala de Jesus. Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, portanto, eu quero que você entenda isso, quando está sendo espremido por uma agonia, por uma dor que nós nunca iremos suportar. Porque mesmo que eu e você venhamos a ser crucificados, nós nunca iremos experimentar o peso de carregar todo o pecado da humanidade sobre suas costas. Então nós nunca iremos entender o sacrifício de fato e a dor de Jesus. Mas algo importante é que este Jesus, ao ser machucado, exprimido, ele não reclama. Ele não dá um brado de raiva, mas ele simplesmente declara a palavra. Nós já comunicamos isso em uma série de mensagens aqui, mas quando as adversidades nos alcançam, quando nós somos levados a não só bater o dedinho no pé da cadeira, mas quando nós somos levados a situações de dor extrema, o que sai de nós? Realmente nós vemos uma fé? Sai a palavra do Senhor, sai vida? Ou o que sai de nós é desesperança, falta de fé, falta de zelo, até mesmo blasfêmia? O que sai de nós? O que sai da nossa boca quando passamos pelo vale, como falamos hoje? Será que quando passamos pelo vale ou passamos pela montanha, a nossa expressão muda? Jesus nos demonstra em suas 7 falas na cruz que quando ele está experimentando a maior dor que qualquer um poderia um dia experimentar, ele declara a palavra. Ele declara a vida. Por muitas vezes, nós não estamos trilhando o caminho do justo, porque nós não temos mais um amor pela palavra. O amor pela palavra nos faz acessá-la nos dias de alegria, mas também acessá-la nos dias de vale. Por estarmos, às vezes, tão distantes da palavra, por não mergulharmos nas Escrituras, na revelação de quem Deus é, nós estamos dia após dia nos distanciando de Deus.
E por isso, irmãos, eu quero convidar você a perceber isso. Não é sobre ter um conhecimento somente profundo e teológico, mas é sobre perceber que a Bíblia é nosso alimento. E se nós não estamos nos alimentando da palavra do Senhor, o dia mau chegará, e quando o dia mau nos alcança, não existe nada para expressar, senão talvez o descrédito ao Senhor. O salmista, ele vai, portanto, iniciar, e eu gostaria de lembrá-los que do capítulo 22, do verso 1 a 11, nós vamos observar este Messias sendo abandonado. Este Filho de Deus sendo abandonado. Do versículo 1 a 5 do Salmo 22, se você quiser riscar, frisar isso, você vai observar esse Messias sendo abandonado primeiramente pelo Pai. É por isso que a expressão de Jesus na cruz, obviamente encontramos a expressão de Davi, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus utilizava sempre a palavra em aramaico Abba, mas nesse momento ele utiliza a palavra Deus, porque naquele instante Deus Pai estava não somente sendo o seu Pai, mas sendo o juiz, condenando Jesus pelos pecados de todos nós. É por isso que Isaías vai obviamente comunicar isso ao dizer que aprove o Senhor moê-lo. Moê-lo. Se Deus, preste atenção nisso, se Deus Pai ouve a oração de Jesus, se Deus Pai ouve esse clamor de Jesus e atende o clamor de Jesus, nós nunca poderíamos experimentar a graça. Se Deus Pai ouve a oração de Jesus na cruz, nós não poderíamos experimentar a graça. Por conta de uma oração não atendida, nós temos a possibilidade da eternidade com o Senhor. Irmãos, isso é tão interessante, porque existem momentos em nossa caminhada que Deus não atende a nossa oração. Existem momentos em que o Senhor parece não nos ouvir. Parece que existem estações em que você ora, comunica e nada acontece. E por muitas vezes nós falamos, nossa, Deus não está me ouvindo, Deus não se importa, Deus não me ama. Mas Jesus é pedagógico para nós até em seu sofrimento, e ele nos ensina, portanto, que quando Deus não responde uma oração, ele também está respondendo. E a resposta de Deus a Jesus foi, permaneça. Essa é sua missão. Vá até o fim. Eu não gostaria de ver o meu filho sendo torturado, crucificado, mas Deus Pai teve de permitir que o seu filho passasse por isso, para que nós fôssemos agora chamados de filhos de Deus. Não mais inimigos, mas amigos do Senhor, enxertados na videira verdadeira. Tudo isso por uma oração atendida. Por isso, nessa manhã, mude a sua relação com orações não atendidas. Talvez não seja o Senhor não atendendo ao seu pedido porque você está em erro ou falha, mas talvez seja o Senhor não atendendo porque não é tempo. Porque ao Senhor dar aquilo que você pede, talvez fará com que Ele perca você. No versículo de número 2 do Salmo 22, é interessante que o salmista diz, todos os dias, olha que interessante, todos os dias clamo a Ti, meu Deus, mas não me respondes, todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Irmãos, o que encontramos aqui é que o sofrimento deste Messias não começa na cruz. E sabemos que Jesus, ele se esvazia quinoses, ele se esvazia de sua glória, ele anda como um de nós. Mas algo interessante encontramos no relato de um médico. No Evangelho lucano, no Evangelho de Lucas, nós vamos observar, especificamente em Lucas 22, 44, algo maravilhoso. Lucas vai dizer o seguinte, e Lucas é o único a descrever este fato no Getsêmani, da forma como ele diz. Lucas vai dizer algo, ele diz o seguinte, versículo 44, capítulo 22 de Lucas, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Irmãos, isso aqui, na nossa medicina moderna, é chamada de hematidrose. É quando acontece um colapso no organismo, há um estresse tão profundo em sua psique, em sua physis, que a pessoa começa a suar sangue. Isso é medicina, e é interessante observar que de todos os evangelistas, o único evangelista chamado Lucas, médico, observa isso. Porque seu conhecimento de medicina possivelmente o fez ter os olhos mais atentos a observar que Jesus já estava em colapso muito antes da cruz. O Getsemane, nós falamos tanto de Getsemane, Jesus orou, os discípulos não deram muita atenção, ele chora e é triste, de fato é, mas o relato lucano vai nos afirmar que esse Jesus está em colapso. A sua psique não está bem, a sua physis não está bem. Jesus está entrando em colapso, há uma dor suprema, há uma dor extraordinária. Jesus está sofrendo muito. O seu organismo demonstra isso através de um ato que não é tão biológico, mas é algo muito sobrenatural nesse sentido. Sangue se tornar realmente como suor. O rei Davi, ele vai falar no versículo 22, no versículo 2 do Salmo 22, a respeito deste Messias que está sofrendo. E mesmo clamando ao Senhor. Jesus que diz na cruz, Jesus diz muitas coisas na cruz, mas no Getsemane ele diz: Pai, se possível, afasta novamente, afasta de mim esse cálice. Jesus está proferindo uma oração não atendida porque ele está em colapso. Jesus está em colapso. Eu não sei se você já teve crise de ansiedade, se você já teve alguma doença psicossomática, mas é horrível passar por um estresse desse nível. Imagina o estresse de Jesus. Imagina o nível de dor, de entrega. Jesus, ele é este que está sofrendo dia após dia, e a cruz é obviamente o ápice do seu sofrimento, mas não somente por conta dos pregos, mas sim por conta do pecado. O grande peso de Jesus em carregar não foi a madeira, mas foi a própria ação de redenção de todos nós. É por conta disso que o evangelista João vai dizer que João 17, um pouco antes da cruz, Jesus faz uma oração sacerdotal. João 17, Jesus está dizendo o seguinte, ele ora dizendo: Senhor, eu ofereço a mim mesmo como sacrifício, mas eu peço que o Senhor guarde os seus, que o Senhor guarde os seus discípulos, os meus discípulos, que o Senhor guarde aqueles que virão. Ou seja, Jesus está sofrendo todo instante e nós não conseguimos analisar isso. Porque vemos ele feliz, vemos ele visitando seus amigos, vemos ele curando, mas ele está sofrendo. Foram 3 anos e 3 anos e meio de grande agonia. Ele sabia o fim. Ele sabia o que ele iria receber. Logo, o salmista, ele vai observar, precisamente do versículo 1 a 5, algo interessante. Versículo 3 ele diz: Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tu os livrastes, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Glória a Deus, Deus é este Deus que cuida do seu povo, mas o Messias ele não é atendido. O Messias é envergonhado. O Messias é machucado. O Messias é esquecido pelo próprio Pai. Do verso 6 a 11, nós vamos observar um outro tipo de abandono, não é somente um abandono paterno, mas agora é um abandono pelos homens. Verso 6 diz o seguinte: Mas eu sou verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Você imagina a cruz de um homem nu, com uma coroa de espinhos como chacota em sua cabeça, com cravos em suas mãos e em seus pés, com pessoas o zombando, com soldados rindo dele. O que Davi diz no verso 6, do Salmo 22, é que esse Jesus foi levado a um nível de uma humilhação como de um verme.
talvez nem para o inimigo seria feito tal atrocidade. Mas para Jesus, isso foi necessário. Verso 7, Salmo 22 diz: os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que Ele o liberte se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe, verso 9, e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Verso 10, fui colocado em teus braços assim que nasci, o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Verso 11, não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Irmãos, isso aqui é uma revelação profética a respeito do que Jesus está experimentando na cruz. O Messias é tratado como verme, o Messias é tratado como zombaria. O Messias é levado a entregar-se a si mesmo por amor a nós, mas mesmo assim ele se sente sozinho. Ele nos vê, ele sabe de todo a resposta da sua ação, ele sabe da resposta de sua entrega, mas no versículo de número 11 ele vai dizer: não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém pode me ajudar. Jesus sabia que nenhum discípulo poderia o ajudar. Jesus sabia que a sua mãe não poderia ajudar, que naquele momento ele se sentiria sozinho como ninguém nunca se sentiu. Quando Deus ele se torna o juiz para Jesus, há uma modificação em sua relação por aquele tempo. E naquele momento é onde Jesus se sente muito sozinho. Eu sei que nós passamos às vezes por sofrimentos na vida. E por vezes nos sentimos sozinhos. Mas segundo o que lemos em Salmos 23, mesmo que passamos pelo vale da morte, sabemos que Ele está conosco. A diferença de nós como cristãos não é que nós não teremos que passar pelo vale da morte, mas que nós nunca estaremos sozinhos, porque um dia o Filho assim se sentiu por amor a você. Jesus nunca te abandonará, porque Ele permitiu ser abandonado por amor a você. Eu não sei se isso toca de forma tão profunda, mas do versículo de número 1 a 11 temos Jesus, temos o Messias sendo totalmente abandonado, totalmente esquecido por amor a nós. Agora, no segundo ato dessa manhã, nós vamos observar do versículo 12 a 21, este Jesus, este Messias, agora agonizando em dor. A vinda do Messias, ela é realmente como um derramar de água, os seus ossos se desconjuntam, seu coração derrete como cera, sua força é seca como caco de barro, sua língua cola ao céu da boca, ele é reduzido ao pó da morte. É interessante que nos versículos 12 a 21 nós vamos observar Davi utilizar a expressão touro de Baçã, leão que ruge, cão e búfalo. Touro de Baçã eram touros que eram criados a leste do Mar da Galileia. A leste do Mar da Galileia você encontra uma planície que anteriormente possuía atividades vulcânicas. Ou seja, a planície de Baçã é realmente um lugar que possui uma terra que de fato é muito fértil. Os bois que de lá eram criados e cultivados não, né, mas criados, eles possuíam uma grande força, eles eram indomáveis. A Baçã, ou touros de Baçã, aparecem em outras partes das Escrituras como touros que eram basicamente indomáveis. Ou seja, o que Davi está dizendo é que aquilo que, de fato, o Messias terá que experimentar era uma dor imensa. É como o leão que ruge, ou seja, a violência, a ameaça, são como cães, simbolizando perseguição, simbolizando crueldade, e como búfalos e bois selvagens, representando uma violência descontrolada. Ou seja, o que está acontecendo nesta perícope de Salmo 22 é que este Messias terá que ser levado ao extremo da dor, da violência, da brutalidade. Encontramos nas Escrituras o apontar de que, olhando para ele, tiravam-se o rosto por conta não de sua feiura, mas por conta do estrago que o soco, o pontapé, o chicote começaram a fazer em sua face.
Eu tenho certeza que talvez vocês assistiram Paixão de Cristo. Realmente é um filme muito interessante em muitos aspectos. A imagem de Satanás naquela criança até hoje me aterroriza. Mas é interessante observar Jesus na cruz, ele fica totalmente desfigurado. Irmãos, eu tenho certeza que aquilo foi o máximo que eles conseguiram chegar, mas talvez não chegaram nem perto. Nem perto. Esse Messias teria que passar por essa dor, essa brutalidade, por amor a nós. Ao ponto de, no versículo de número 14, nós observamos esse Jesus, ou esse Messias, que se derrama por completo. Lembrando que a cruz era a sentença de morte mais cruel do seu contexto. No versículo 15 do Salmo, nós observamos o salmista dizer: sua língua se apega ao céu da boca, assim como Jesus declara na cruz: eu tenho sede. Jesus declara: eu tenho sede. Jesus declara: eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Mais uma vez, o que Davi está profetizando se torna realidade na crucificação de Jesus. Preste atenção no versículo 16, por favor. Diz o seguinte: meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuraram minhas mãos e meus pés. Irmão, se isso é uma coincidência, nós estamos falando então de uma loucura aqui. Davi profetiza estágios, e especificamente no verso 16, as mãos e os pés são perfurados. Davi está falando de uma crucificação que não aconteceu com ele, mas que iria acontecer. Número 17, versículo 17 diz: posso contar todos os meus ossos, ou seja, a exposição da cruz. Jesus não conseguia respirar, ataque cardíaco por conta do seu coração não conseguir bombear sangue, por conta da forma como ele estava sendo colocado, a pressão que havia nos pregos, ele não conseguia respirar, ele não conseguia se mover, é muita dor. Ele está agonizando, dá para ver os seus ossos, dá para ver a sua agonia. Portanto, encontramos não somente isso, mas o versículo 18 diz: repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. Irmãos, em João 19 diz: depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte. Era muito natural os pertences do crucificado ser partilhado com os soldados. Era muito natural. Mas, segundo o que encontramos no Evangelho, Jesus tinha possivelmente uma túnica sem costura. Uma túnica sem costura significa uma túnica de muito valor. Esta túnica, então, não poderia ser simplesmente dada a qualquer um. Eles lançam sorte. Os soldados romanos, eles testificam a profecia de Davi ao brincar de forma como zombaria dessa ação de alcançar ou não a túnica sem costura. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é a literalidade de cumprimentos de profecias. As profecias estão se cumprindo, as profecias se encaixam perfeitamente na crucificação de Jesus. No verso 19 a 21, eu quero ler com vocês, que é algo extremamente interessante, porque diz assim: ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Verso 21, salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. O Messias clama pelo Senhor mais uma vez. O Messias clama. Mas esse clamor não é ouvido. Ele precisava passar por toda a dor. Poxa, pastor, por que você está falando tanta dor hoje, né? É o dia das mães. Por que tanta dor? Eu faço uma pausa aqui e eu gostaria de analisar a dor com vocês. Já voltamos para Salmo 22. Eu quero analisar a dor através do último capítulo do livro O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. No último capítulo do livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis vai dizer algo extraordinário sobre dor. E eu espero que isso possa ecoar na sua vida a partir de hoje. Lewis vai dizer o seguinte, que quando nós pensamos no sofrimento de Cristo, nós também temos que entender que esse sofrimento se conecta
ao nosso sofrimento, ao sofrimento de toda a humanidade. Ou seja, o argumento de Lewis é que Jesus não sofreu apenas uma dor física isolada na cruz, mas como representante da humanidade, ele carregou sobre si o peso da dor humana em sua forma mais profunda. Em uma citação direta de Lewis, ele vai dizer: se Cristo provou a morte por todos, então toda a dor humana de alguma forma passou por ele. Eu vou repetir: se Cristo provou a morte por todos, então toda a dor humana de alguma forma passou por ele. Ou seja, o que Lewis está dizendo nessa análise da dor é que a dor ela realmente não pode ser medida pela quantidade. Nós temos níveis de dor e, de fato, as mulheres experimentam isso no parto, níveis de dor, dores realmente extraordinárias. Mas é importante entender que quando Cristo ele sofreu na cruz, ele experimentou o limite máximo do sofrimento humano. Isso significa que não existe, eu quero que você grave isso nessa manhã, isso significa que não existe dor que Jesus não compreenda. Não existe dor que Jesus não compreenda. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar que ninguém entende a nossa dor. Não, mas você não passou por isso, pastor. Não, mas meus amigos não passaram por isso. Mas o que lemos em Salmo 22, em todos os evangelhos, é que quando nós sofremos, nós não estamos apresentando a Deus algo que Ele desconhece. Cristo, Ele entrou no sofrimento humano e passou por ele. Portanto, grave isso. A cruz é o lugar onde a dor humana encontra o coração de Deus. Eu vou repetir. A cruz é o lugar onde a dor humana encontra o coração de Deus. Por isso, nenhuma dor é vazia. Porque essa dor foi primeiramente sentida pelo próprio Senhor Jesus. Talvez você já perdeu um filho, Deus também já perdeu. Talvez você já foi esquecido, abandonado, Jesus também foi. Talvez você já foi abandonado pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, Jesus também foi. Talvez você se sente sozinho, como se Deus não responde suas orações, e esse Jesus também assim sofreu. É por isso, irmãos, que Lewis vai concluir que o sofrimento de Cristo é como se fosse um oceano. E o nosso sofrimento, as nossas dores, são como pequenos rios que correm para Ele. Ou seja, Salmo 22, versículo 1 a 21, este Messias teria que sofrer para mostrar para nós que Ele sofreu primeiro por amor. Você pode não encontrar talvez nenhum ser humano que viva a mesma dor que você está vivendo, mas você pode encontrar um Deus humano que assim experimentou. Jesus, o Messias, em Salmo 22, ele então sofre, mas Davi não para somente no sofrimento e para a glória de Deus. Nós vamos observar algo interessante do versículo 22 a 31, acontece então a exaltação do Messias. Esse Messias agora é exaltado. Do versículo 22 a 25 diz assim, leia comigo, capítulo 22 a 25. Proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel. 25, pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhe deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Este filho que morre na cruz, este filho que morre pelo seu povo, agora ele é um prelúdio de que nós seríamos esse povo alcançado. De que nós seríamos esse povo que ele não mediu esforços para encontrar. Este povo que ele não mediu forças e intenções para, de alguma forma, comunicar. O autor de Hebreus utiliza a mesma fala do versículo de número 22. Proclamarei teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Eis-me aqui, eis os filhos que Deus me deu. Ou seja, nós estamos na oração de Davi. Nós estamos na oração de Jesus. Do verso 26 a 29, nós vamos observar agora esse Messias recebendo a glória das nações. Leia comigo o verso 26. Os pobres comerão e se saciarão,
Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra conhecerá o Senhor e voltará para ele, e diante dele se prostrarão todas as famílias da terra. Verso de número 28 vai dizer o seguinte: pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. E verso de número 29, que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Ou seja, este Messias, ele governará sobre todos os povos. Nós lembramos de Apocalipse. Nós lembramos da redenção e da redefinição de todas as coisas. Que este Messias, ele não somente ressuscitaria, mas ele sentaria no trono de um rei que não teria mais fim, de um reinado que não teria mais fim. Ele viveria para sempre e conduziria as nações com o seu desejo. Verso 27 vai dizer algo interessante: toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele, diante dele se prostrarão todas as famílias da terra. Lembramos o que aqui? Lembramos, obviamente, da grande comissão. Jesus ordena para que nós venhamos aos confins da terra. Nós somos ordenados a ir aos confins da terra para que nós possamos pregar este evangelho, que é uma promessa de que estes povos, os confins da terra, serão alcançados por Jesus. Caminhando para o fim, verso 30 a 31 vai dizer: nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Ou seja, os nossos filhos falarão sobre Jesus. Os nossos filhos proclamarão a respeito disso. Irmãos, eu falei isso no encontro de casais essa semana. É algo muito cômico e engraçado, mas triste ao mesmo tempo. A minha tia teve uma conversa comigo. Ela também é uma Dalzote. E ela disse que o meu bisavô era um homem muito inteligente, né? Porque afinal o Pedro, ele demonstra algumas habilidades. Pode ser que ele seja muito inteligente mesmo. E eu achei que a minha tia ia falar que ele herdou isso do pai, né? Mas não. Minha tia vai dizer que ele herdou do bisavô. Eu achei muito interessante. Meu bisavô, Horácio Costa. Aí o nome do meu pai, Horácio Costa. E eu comentei isso com os irmãos do Encontro de Casais. Horácio Costa, ele foi um vereador em Concórdia. E há um livro a respeito dos vereadores que cita o meu bisavô. Diz assim: Horácio Costa foi o presidente da Câmara de Vereadores, suplente do prefeito por algum tempo, eu não lembro quantos meses foram, e ele desenvolveu toda a sua atividade por conta de suas altas habilidades intelectuais. Ele não havia nenhuma formação acadêmica. Ele realmente era um cara muito inteligente. E eu achei interessante essa história, eu fui um pouco atrás, eu fui entender quem ele era filho. E, gente, ao final, aqui eu vou resumir. O meu tataravô, tataravô, ou tataravô, agora não vou lembrar também, mas enfim. Há uma sequência na minha árvore genealógica que vai apontar sobre um médico de Joinville. Um médico chamado Bachmann. Bachmann foi o médico que ele desenvolve aquilo que nós chamaremos de Dona Helena. Olha que interessante isso. Dona Helena é nome de uma parente minha, que ele dá o nome ao hospital porque era uma filha dele. Não sei se era minha trisavó, tataravó, estou perdido nessa árvore, mas há algo interessante. Presta atenção nisso. Depois de talvez um pouco mais de 100 anos, chega até eu. Existe uma travessa com o nome de um antepassado na cidade. Existe um hospital com o nome de uma das minhas antepassadas. E eu não tenho nem plano de saúde. Já pensou nisso? Nem plano de saúde. E eu acho engraçado isso. Por que eu posso estar falando isso, gente? Porque, irmãos, presta atenção. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. O que significa isso? Que nós, às vezes, queremos deixar dinheiro e legado, mas mesmo assim o dinheiro se perde. Eu acho que eu não tenho nenhuma ação aí, quem sabe possa reivindicar, mas acho que não. Não tenho nenhuma ação, não tenho nenhuma fortuna. E nós achamos que isso, então, dará perpetuidade para as nossas famílias, e de fato não. O que encontramos no Evangelho, o que encontramos em Salmos, é que os nossos filhos também os servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, quando nós proclamarmos as boas novas até os confins da terra.
Isso é o extraordinário. Essa é a promessa de Davi que se cumpre em Jesus e que se cumprirá no grande e temível dia do Senhor. E aqui nós somos levados a perceber algo extraordinário. As gerações servirão o Senhor. As gerações cultivarão o Senhor. E então, terminando a leitura desse salmo, eu quero lembrar você a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz, eu convido você até, se possível, a ler comigo. Abra comigo em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Irmãos, Jesus aqui ele está citando o Salmo 31. Presta atenção nisso. O Salmo 31 era conhecido como um salmo de fazer uma oração antes de dormir. Era da influência da mãe ensinar as crianças as primeiras orações. Presta atenção nisso. Era incumbência da mãe até os 6 anos ensinar as crianças orações. Jesus, ele morre na cruz. Ele morre na cruz, recitando a oração que aprendeu com Maria. Aquela oração que nós fazemos com a criança antes de dormir. E que a criança repete. É esse lugar que Jesus alcança, é esse lugar que Jesus é levado no seu último suspiro. Só que algo extraordinário acontece aqui. Se na quarta fala de Jesus na cruz ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Dessa vez Jesus vai citar Salmo 31:5. Rafa, por favor, abra comigo em Salmo 31:5. Salmo de número 31, verso 5. Diz o seguinte: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois é um Deus fiel. No texto original de Salmo, não há pai. Jesus acrescenta a paternidade de Deus em seu último ato, em sua última fala de vida. Por quê? Porque naquele momento ele relembra a sua mãe, que o ensinou com tanta dedicação, que estava lá aos pés da cruz vendo ele sendo crucificado. Mas naquele momento ele não se sente mais abandonado. Porque o Deus de sua mãe agora também relembra, mesmo em seu abandono, que este Deus também é seu Deus. Por isso, mamães dessa casa, futuras mamães dessa casa, existem muitas atividades que ninguém vê. Existem muitas ações que ninguém enxerga. Mas o melhor homem dessa terra, o mais incrível, o mais belo, ele termina a sua missão como homem antes da ressurreição, proferindo uma oração que aprendeu com sua mãe. Por isso, papais e mamães, lembrem-se de que aquilo que vocês estão construindo com os seus filhos, mesmo que ninguém vê, mesmo que ninguém consegue enxergar, são coisas que levarão eles ao fim de suas vidas a poder dizer: este Deus é o meu Senhor. Este Deus é o meu Deus. Mamães, eu sei que vocês são extraordinárias. Eu convivo com uma mamãe extraordinária lá em casa. Eu sei as renúncias, eu sei a dor, eu sei a pouca qualidade de sono, a ausência de hobbies, a dificuldade em conseguir, talvez, pintar o cabelo, fazer a unha, a dificuldade que é talvez pensar em você, se não pensar em você como a criança. Mas eu quero dizer para você que tudo isso passa.
Em pouco tempo não haverá mais bagunça na sua casa. Em pouco tempo não haverão mais fraldas. Em pouco tempo não haverá mais tantas noites sem dormir. Eu acho que também todo pai e toda mãe não dorme direito mais nunca mais, né? Mas eu quero dizer para você que as suas ações, mesmo que não são vistas, elas estão impactando os seus filhos e esse impacto será eterno. Este impacto será eterno. Jesus poderia dizer tantas outras coisas, mas ele percebe em sua última fala que este Deus que agora o condena é um Deus que o ama como pai. E que naquele instante, ele talvez olhe para sua mãe. E não sei se você consegue imaginar isso. Jesus, em seus últimos instantes na cruz, em sua maior agonia, ele olha para sua mãe. Imagina a emoção de Maria em ver Jesus recitando uma oração que ela ensinou. E naquele momento, o véu se rasga. E naquele momento, ele cumpre a missão dele em terra. Eu convido você a permitir que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Eu convido você a permitir que a palavra se torne vida em você. E com alegria, não é com peso, que nós possamos seguir este Cristo que em nenhum momento nos abandonou. Eu e você podemos estar aqui em um momento de abandono de Jesus. Talvez uma vida não tão intensa, mas ele não abandonou você. Eu convido você a ficar de pé comigo nessa manhã, para nós orarmos. Matthew Henry vai dizer, um comentarista bíblico, ele vai dizer que Jesus estava transformando em sua última fala na cruz o sofrimento em uma oferta litúrgica consciente. Ele vai dizer, ele enfatiza que Jesus acrescentou a palavra Pai para mostrar que a sua relação de Davi com Deus foi levada a um novo nível de cumprimento por meio de Cristo. Este Deus que agora o moe é seu Pai. E ele, após 3 dias, irá voltar dos mortos. Convido você a fechar os seus olhos nessa manhã. Se você estiver com a sua mãe, abrace sua mãe, com sua esposa. Eu não sei se você está com família. Mas eu quero orar nessa manhã por cada um de vocês. Talvez, como eu falei, você chegou nesse lugar com um certo tipo de falta de fé. Quem sabe você chegou nesse lugar cansado. Talvez você chegou nesse lugar com muitas marcas. Mas o convite hoje é nós entendermos que este Deus nos ama. E nos amou ao ato final deste amor. Senhor, nós oramos essa manhã por cada um que está aqui, especialmente pelas mamães, especialmente por aquelas que já geraram ou que estão gerando. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir cada um de nós nessa jornada, nos fazendo compreender a realidade de que todo o nosso sofrimento comunica com o seu sofrimento. De que toda a nossa dor é realmente como um rio que alcança o oceano que foi o teu sofrimento na cruz do Calvário, que foi o seu sofrimento enquanto humano nessa terra. Amado Espírito Santo, eu oro nessa manhã, talvez sem música, talvez sem palavras tão diretivas, mas com humildade e com verdade, para que o Senhor possa tocar esses corações nessa manhã. Que o Senhor possa transformar esses corações nessa manhã. Que não seja somente mais um dia das mães, mas que seja talvez um dia de perdão, que seja um dia de reconciliação, que seja um dia, Senhor, de uma ação sobrenatural do Seu Espírito, nos conduzindo a perceber que nós sim podemos ter uma vida alegre, que nós sim temos muito a agradecer e que sim nós temos muito a perdoar, porque um dia fomos perdoados. Que o Senhor alcance cada um, que o Senhor alcance cada família, que o Senhor alcance cada mamãe da comunidade e dessa cidade. E que nesse dia nós possamos não somente comemorar a data, mas celebrar a vida de cada mamãe, de cada noite mal dormida, de cada dor, de cada momento de renúncia e angústia por amor aos pequeninos. Senhor, use as mamães da nossa comunidade para
testificar no coração de cada uma das crianças o quanto o Senhor é um Deus poderoso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós temos mais 4 minutos antes do meio-dia. Eu sei que você vai sair para almoçar com a sua mãe, mas eu queria fazer de forma muito breve, mas também totalmente litúrgica a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Kleber a vir aqui à frente. Nós iremos então celebrar a ceia do Senhor. Peço perdão que eu passei um pouco do horário, mas o Senhor é bom, sua misericórdia dura para tudo sempre. Nós agora teremos sempre a celebração da Santa Ceia no culto pela manhã, no qual nós iremos então sempre relembrar o motivo de estarmos aqui. Caso você falte um culto no qual a Santa Ceia acontece, o convite é você perceber a necessidade. A Santa Ceia, segundo a Escritura Sagrada, é um meio da graça. Nós temos, como eu sempre falo, somente 2 momentos sagrados na vida cristã. O primeiro momento é o batismo, o segundo momento é a ceia. Então, participar da ceia não é um ato qualquer, mas é um ato extraordinário, um meio da graça do Senhor alcançar o seu coração. Comer deste pão e tomar deste vinho não é somente um ato cultural, mas é um ato divino, sobrenatural, no qual lembramos quem Jesus é. Eu vou ler o texto e após isso nós iremos conduzir uma fila, onde cada um de vocês, indo aqui pela minha esquerda, você irá chegar até o pastor Kleber e ele, como pastor, ele irá entregar a você a ceia, vai entregar a você o pão. A palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Jesus. Eu convido você então a fazer uma fila, o pastor Kleber irá entregar, você vai ficar em espírito de oração com o pão e com o suco da videira e nós iremos ceiar juntos em poucos instantes. Esse momento é um momento de reflexão, é um momento de análise. Por isso, ao chegar aqui, o convite a você observar o seu coração, é permitir que o Espírito ele conduza você. É um meio da graça isso, não é uma ação qualquer. Aleluia. O Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento, assim como o Senhor prometeu. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações nessa manhã. Pai, que seja uma manhã, um dia de total entrega, de total renúncia, de total arrependimento. Senhor, nós oramos pelos irmãos que não puderam estar aqui, Pai, hoje, por conta de atividades familiares, que o Senhor alcance eles agora. Que eles possam, Senhor, nesse momento, serem atingidos pelo Seu Espírito, pela Sua voz. Que o Senhor possa, nesses momentos familiares, trazer novamente a união, o arrependimento. Ah, Jesus, nos torna homens e mulheres que se arrependem, que perdoam. Que nessa data festiva possamos, Deus, agradecer diante de Ti pelas nossas mamães. Quem sabe alguns aqui não tiveram a experiência de ter uma mãe, agradecemos pelo pai. Ah, Senhor, talvez alguns que estão aqui hoje não tenham mais a sua mãe presente. Que nesse momento de graça coletiva, nós possamos agradecer, Senhor, mesmo assim, pelo tempo que tivemos. Obrigado, Senhor, por toda a vida de nossas mamães. Obrigado pelas orações ensinadas, pelo cuidado, pelo zelo. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre agora em nossos corações verdade. Que o Senhor encontre agora em nossos corações arrependimento. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
receberam? Deixa eu te Glória a Jesus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Convido você nesse momento a partilhar do pão. Com o cálice em suas mãos, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada pelo sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Jesus, nós relembramos o seu sangue na cruz, nós relembramos toda a sua entrega. E nesse momento, através dessa ação sacra, a sua graça mais uma vez possa nos alcançar, que possamos ser tocados e nutridos pelo seu corpo e pelo seu sangue. Assim oramos em teu nome, Jesus. Participe agora do suco da videira. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.